Fala a verdade, para entrar dentro de um octógono. Pô, não é pra qualquer Tenta um, explicar para quem não faz ideia do que é você entrar num lugar que você não sabe o que vai acontecer, você pode apagar, você pode quebrar o braço. Cara, como que é a tua cabeça, o antes e o durante? Como que é para quem não tem noção disso? Como você explicaria? Nenhum lutador é normal. Tem que ter um pouquinho Eu acho que ninguém é normal. Ninguém é normal. Cada um usa da sua normalidade, que não é normal. A gente não é um ser normal. Só que o lutador, ele tem que ser uma pessoa extremamente diferenciada. Só que alguns começam a criar um personagem, né? Existe o personagem, pode existir o personagem, mas o lutador é um estilo de vida, né? Você criou um estilo de vida. Então, assim, o que eu vejo muito em relação ao lutador, para mim, é o seguinte: tudo é vida ou morte, é sim ou não. Tem dois lados, né? Então, quando você começa a virar um lutador, depois você fala, poxa, e você não entende isso, então hoje em dia é muito importante dizer, o cara que vai lutar, o cara que é um policial, né? O cara que trabalhos assim, que lida com... A gente estava até conversando com aquele cara hoje que era paramédico, né? Né? Ele falou, o motorista falou assim, não é uma coisa fácil. Eu perguntei, como é que era a vez? Ele falou assim, é difícil, não é uma coisa... É difícil, depois se acostuma. Depois se acostuma. Então, assim, o lutador, você não se acostuma, não, você cria um personagem. Só que para mim é o seguinte, a luta não tá só lá acontecendo lá dentro, ela acontece lá fora. Então, assim, eu comecei a ver, encarar medo, insegurança, só que você começa a criar personagem, né? Que, não mostra o medo, não faz isso. Então, assim, quando você começa a aceitar, quando você aceita as suas limitações... Porque tem o medo. Quando você entra no octógono, tem medo. Todo mundo tem medo. O ser humano... Mesmo o lutador que está indo para uma... E esse medo, ele vai te ajudar ou te prejudicar. Exato. O medo vai te paralisar ou vai te acionar. Você decide. Se você não sente medo, é o maior perigo do mundo. Exemplo. Um cara está trocando tiro lá numa guerra. O cara sem medo, o que ele faz? Ele sai igual o Rambo, né? A chance dele morrer é muito maior. Por isso que você vê no filme, eu falo, pô, o cara tá lá, o cara não toma um tiro. O cara tá lá, os caras estão dando tiro, os tiros passando aqui, e o dele pega em todo mundo. Não é, a vida não é assim. Então você tem que saber como é que você faz o ataque. Então, assim, a vida... Como você controlava o medo para entrar no octógono? Eu tive que aprender a enfrentar ele. Na realidade, assim, a Joana tem um ditado que ela falava, e eu me lembro que eu recebi ele muito forte. Ela falou assim, face your fears, encare os seus e vive os seus sonhos. Você não esqueceu. Não. Então, assim, a única maneira de você viver o seu sonho não é ilusão. Porque esse é o grande problema das pessoas. As pessoas têm ilusão e não sonho. Sonho você vai realizar. Ilusão você não vai realizar. Né? Qual a sua ilusão agora? Pô, você vai jogar no Lakers. Isso é uma ilusão. Claro. Mas você fala assim, cara, eu quero ser o melhor desenhista do mundo. Eu quero fazer o melhor podcast do mundo. Eu tô olhando aqui nos detalhes, eu falo assim, gente, isso aqui foi feito. Até aquele controle ali foi pensado. Com os mínimos detalhes. Você vê assim, teve excelência no que você fez. Você não falou, vou fazer um... Você começou falando, peraí, eu vou fazer um negócio, as notas de $1 ali, botaram ali de uma maneira exemplar, entendeu? Tudo foi pensado. E assim tem que ser a sua vida. Só que quando você começa a entender as suas limitações, você começa a trabalhar em você. Então, assim, eu comecei a trabalhar, entender o que se passa dentro da minha cabeça, né? E quando eu comecei a aceitar o medo e usar ele a meu favor, nossa, hoje em dia foi o que eu te falei, eu posso fazer o que você quiser, o que eu quiser. A Bíblia fala assim, a única pessoa que você tem que ter medo é quem? De Deus. Ah, tá. O temor do Senhor é o início da sabedoria. A Bíblia fala que você tem, esse temor é o medo. Medo de respeito, medo de referência. As pessoas, não, esse medo é medo. Porque as pessoas não vão conseguir, não vai nem conseguir olhar para Deus. É um pavor tão grande. Então, assim, esse Deus tão misericordioso, tão bondoso, você tem que ter medo dele. Então, poderoso. Assim, quando você tem medo de alguém, ou medo de alguma situação, assim, você deu poder para aquilo. Então, quando eu vejo que eu estou com medo, e aquela pessoa que eu estou com medo não é Deus, aí eu falo assim, agora eu vou ser o cara mais corajoso. A coragem só existe se existe o quê? Medo. Senão não tem nem senão não tem coragem. Então assim, você sente dor. Por que você parou de sentir dor? Como é que você para de sentir dor? Quando vem um alívio. Sem dor não tem alívio. Sem dor, se tratando. Sombra, luz... Tudo. Trevas, tudo. Isso. Uma coisa depende da outra. É o yin e yang. O que é o yin e yang, né? O yin e yang é isso. É céu e inferno. Sim e não. Então, assim, para mim foi muito fácil
compreender isso na minha vida, em relação ao medo. E para lidar com as derrotas que você falou, na época você lidava bem ou isso é uma coisa que você demorou um tempo para... A Joana me ajudou muito, porque eu era uma pessoa muito difícil, assim, eu queria ir pro próximo. Entendi. E ela me ensinou, peraí, você tem que sofrer. E uma coisa que me ensinou muito foi o desaparecimento da minha irmã, né? Tipo assim, porque exato, cara. eu passei por depressão. Vocês já estavam juntos? Foi logo depois do nosso casamento. Eu fui campeão mundial. Isso, o país inteiro, foi uma comoção. Isso. Eu fui campeão mundial. Eu usei a perda da minha irmã como... eu usei a minha dor como a minha melhor amiga. E quando eu acabei a luta, eu fui pra depressão e eu aceitei a revanche com o Randy Couture. Eu tava num momento que eu não podia ter... Era o momento de eu encarar a minha dor e eu não encarei. Você não deu eu movi tempo. A Joana, você não deu tipo tempo assim, não deu tempo. Eu fui fazer do meu jeito. Pulou as etapas, né? Exato. Quando a gente pula as etapas. Então a Joana me ensinou muito essa parte. Tá com dor, quer chorar, chora. Não guarda. Então assim, eu aprendi muito, foi o que eu te falei. A minha plenitude, eu só comecei a entender, a minha plenitude estava nela. E esse é o grande lance. Eu acho que quando a gente casa, a gente se torna uma só carne.